Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui para trazer uma palavra de Deus mais uma vez ao seu coração, tá bom? E eu gostaria hoje de ler em São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Meu querido, minha querida, essa é a parábola do construtor da torre, ou simplesmente a parábola da torre, tá certo? Eu poderia intitular essa mensagem como sendo pisando sobre solo firme. E nessa palavra de hoje, ele fala sobre a construção dessa torre, tá certo? Antigamente, as pessoas elas costumavam criar torres para alguns fins. Por exemplo, as cidades elas eram construídas e ao seu redor tinham muralhas. E geralmente havia nessas muralhas algumas torres que serviam para que as pessoas, as sentinelas que ficavam sobre aquelas torres, né, observassem se chegava ou não inimigos. Ou seja, observavam a presença de inimigos chegando, tá certo? Para avisar a população e a população se precaver contra invasões. Os fazendeiros também, eles costumavam construir torres para proteger os seus campos contra animais ferozes, contra assaltantes, ou seja, uma proteção para o seu campo. E até mesmo para fins de armazenagens, para guardar ferramentas, para guardar o suprimento, ou seja, até algumas pessoas usavam essas torres até mesmo como uma residência temporária. Então, era algo muito útil a construção de uma torre naquela época para as pessoas em geral. Mas geralmente quem ia construir uma torre era pessoas que tinham condições, não era qualquer pessoa que construía uma torre naquela época, certo? É por isso que o Senhor, nessa parábola, ele trouxe esse possível acontecimento, onde alguém que fosse construir uma torre deveria, antes de começar a construção, sentar-se e analisar se os seus bens, ou seja, se ele tinha dinheiro suficiente para a construção daquela torre do começo ao fim, né, para evitar que ele deixasse pela metade ou antes de acabar, né, e as pessoas que passassem pela rua dissessem: olha, esse cara começou a construir e não pôde terminar. Gente, hoje, nos dias de hoje, isso talvez seja uma coisa bem natural, você começar a construir uma coisa e não poder terminar, até porque as crises vêm, passam, continuam às vezes, tá certo? Mas naquela época não, naquela época deixar uma construção inacabada era sinal de imprudência, falta de planejamento, tá certo? Ou seja, a pessoa ela não era vista com bons olhos quando ele começava a construir uma coisa e não terminava a construção daquela coisa, tá certo? Então, era sinal de imprudência, era sinal de falta de planejamento, tá bom? Então, essa parábola, ela nos remete para o plano da salvação, tá certo? O plano da salvação, ele foi algo bem pensado por Deus. O Senhor Deus, ele, ao planejar a salvação, a Bíblia diz que a nossa salvação foi planejada por Deus antes da fundação dos séculos, ou seja, o Senhor, ele planejou a morte do seu filho antes da fundação do mundo, tá certo? Então foi algo já bem planejado, tá certo? E muitas pessoas acham que por serem boazinhas, por serem pessoas que fazem caridade, por serem pessoas caridosas, né? Por serem religiosas, muita gente acha que porque são isso, porque fazem isso, porque deixam de fazer aquilo, por causa disso, elas merecem o céu, tá certo? Muita gente acha que merece ir para o céu simplesmente porque faz isso ou deixou de fazer aquilo. Olha só o que a Bíblia diz, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Meu querido, minha querida, a Bíblia ela é muito clara, ela é bem clara ao afirmar que
as ações que nós fazemos aqui na terra, elas não devem ser usadas como sendo um complemento para ir para o céu. Não é porque nós somos bonzinhos, ou porque somos religiosos, ou porque fizemos isso, deixamos de fazer aquilo, que por isso merecemos ir para o céu. Não, tá certo? Essas ações, quando são niveladas com o direito de você ir para o céu, o direito de nós irmos para o céu, elas são taxadas por Deus, como nós acabamos de ler, como trapo de imundícia. Tá certo? Porque não existe uma forma de você pagar a sua salvação. Ela já foi paga por Jesus. Lá no Calvário, ele já mostrou o quanto a minha, a nossa salvação teve um preço, e um preço alto, preço de sangue. Tá certo? Salvação é coisa cara. Salvação é coisa séria. E o preço dela já foi paga. Nós não podemos jamais pagar o preço da salvação. Isaías 53, versículo 5, diz assim, olha só, 53, 5, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu querido, Jesus, ele foi o nosso preço. Jesus, ele pagou lá no Calvário. Tá certo? Muita gente, talvez até sem sabedoria, ou não sei, porque muita gente termina dizendo o seguinte: olha, que Deus faça de mim o que ele quiser após a minha morte. Depois da morte, Deus faça de mim o que ele quiser. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá certo? A Bíblia, ela dá algumas diretrizes sobre o que o Senhor espera de nós, tá bom? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus para mim, para você, para nós, é que todos os homens se salvem. Então, não existe negócio que Deus faça de mim o que ele quiser após a morte. Deus quer te salvar aqui e agora, e não após a morte. Tá certo? Mateus 23, 37 diz assim, ó. Mateus 23, 37. Olha só. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, 23, 37, ó. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Ou seja, tu não quisestes. Meu querido, minha querida, o Senhor Deus, ele quer te salvar aqui, não após a morte. O Senhor tem um plano para a tua vida aqui, enquanto há vida, e não após a morte. Jesus aqui, ele expressa muito bem o seu desejo de salvar aquele povo, o povo de Israel, mas que o povo de Israel não quis se entregar a esse plano de salvação. Ele ainda complementa lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 19, quando diz assim, ó. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então, assim como o Senhor tratou com Israel, trata também conosco. Ele enviou profetas, ele envia hoje ainda os seus servos para que anunciem a sua palavra para as pessoas, para que as pessoas se arrependam aqui enquanto há vida e não após a morte, tá bom? O Senhor, que ele quer te salvar ainda hoje e não após a morte, mas ele quer te salvar enquanto você está vivo, tá bom? Ainda Isaías 55:1 diz assim, ó: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então o Senhor tem um convite para você enquanto você está vivo e não após a morte. Tá certo? E no versículo 6, ainda do capítulo 55 de Isaías, ele diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu querido, minha querida, se a palavra de Deus diz que busque a ele enquanto se pode achar, é sinal que há um tempo determinado para se buscar ao Senhor. Não é assim, após a minha morte, ele faça de mim o que ele quiser. Não é bem assim. O Senhor quer que você busque a ele enquanto há prazo. Enquanto há tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não vamos fazer como aquele construtor da torre imprudente que não fez o cálculo de forma correta para a construção da sua torre
não fez o cálculo prudentemente para a construção da sua torre e depois passou vergonha, tá certo? Ou seja, não vamos tentar construir a nossa salvação com nossos próprios esforços, com nossas próprias mãos, tá certo? Achando que aquilo que a gente vai fazer aqui vai dar certo para toda a eternidade. Olha, nós não temos condições de pagar o preço já foi pago por Jesus, tá certo? Nós não temos condições de pagar o preço suficiente da salvação, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo e somente esse preço de cruz, preço de sangue, seria aceito por Deus o Pai, tá bom? Então, Jesus, ele é o caminho. Não espere chegar o fim da sua vida, não espere chegar à morte ou após a morte para você alcançar a salvação. Não espere uma possível missa de sétimo dia para tentar te tirar de um purgatório imaginário. Não espere esse momento, porque não existe. Jesus quer te salvar hoje. Jesus quer te salvar enquanto chama-se o dia hoje, tá certo? A esperança para a sua salvação é hoje. Não vai funcionar você tentar chegar à salvação pelos seus próprios méritos, achando que Deus vai fazer de você o que Ele quiser após a sua morte. Venha para Jesus ainda hoje enquanto há esperança. O Senhor te espera hoje ainda de braços abertos. Ele quer salvar a tua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará. Meu querido, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, que você comentasse alguma coisa, curta esse vídeo, tá bom? E ajude-nos para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e um grande abraço.